Uma questão que até hoje deixa muitos aeromodelistas em dúvida. Qual é melhor, bateria LiPo ou bateria Life? Vamos descobrir aqui nesse vídeo. Mas antes de mais nada, tenho que lembrar. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos. Em baterias com uma curva de descarga plana, a voltagem se mantém mais estável durante o processo de descarga, fornecendo uma voltagem mais consistente para alimentar um dispositivo, como um LED, por exemplo. Como consequência, o LED manterá um brilho relativamente estável por uma longa duração à medida em que a bateria descarrega. Já as baterias com uma curva de descarga mais íngreme experienciam uma redução gradual da voltagem enquanto descarregam. Usando o exemplo do nosso LED, se alimentado por uma bateria com essas características, o seu brilho reduzirá gradualmente conforme a bateria se descarrega. Baterias Life são estabilizadas, ou seja, possuem uma curva de descarga plana, mantendo sua tensão estabilizada conforme descarregam. Esta característica possui um aspecto positivo, que é fornecer tensão constante para alimentar bateria e servos. Entretanto, a tensão da bateria Life não é um indicador direto da sua condição de carga, de modo que a bateria Life pode apresentar uma tensão alta, mesmo que esteja próxima do fim de sua capacidade. Outra característica da bateria Life é manter a sua tensão estável até o ponto de descarga total. Neste ponto, sua tensão apresenta uma queda abrupta sem apresentar indícios prévios. Nesta situação, o receptor desligará de forma repentina, mesmo que segundos antes a telemetria indique uma tensão normal. Baterias LiPo possuem uma curva de descarga íngreme, ou seja, sua tensão reduz gradativamente enquanto descarrega. Desta maneira, a tensão ofertada para a eletrônica oscila conforme a bateria descarrega. Entretanto, a tensão da bateria LiPo é um indicador direto do seu estado de carga, de modo que é possível acompanhar sua condição em tempo real por telemetria, por exemplo. Nesta sobreposição de gráficos, podemos observar as diferenças entre as curvas de descarga de ambos os tipos de bateria. A bateria Life mantém um platô em sua tensão, até o ponto de descarga total, no qual ocorre uma redução abrupta desta tensão. Já a bateria LiPo reduz sua tensão de forma gradual. Além da curva de descarga, estas baterias apresentam outras características que as diferenciam. As baterias LiPo são mais suscetíveis a acidentes, pois tendem a incendiar caso superaqueçam ou sejam perfuradas, o que costuma acontecer com frequência em lenhas mais fortes. Em sentido contrário, as baterias Life tendem a ser mais seguras. Para alimentar motores brushless de modelos elétricos, normalmente utilizamos baterias LiPo, ao passo que as baterias Life ficam restritas para alimentar receptor e servos. O motivo para este uso característico das baterias é sua taxa de descarga. Baterias LiPo normalmente apresentam taxas de descarga muito superiores às de baterias Life, sendo adequadas ao consumo mais elevado dos grandes motores elétricos. Baterias LiPo são muito mais sensíveis a variações de tensão. Em decorrência desta característica, precisam ser armazenadas em tensão de storage, isto é, em 3.8 volts por célula, sendo totalmente contraindicado armazenar as baterias LiPo carregadas e, da mesma forma, descarregá-las além do limite. Antes de cada dia de voo, é necessário carregar as baterias LiPo e depois de cada dia de voo, é necessário colocá-las em tensão de storage. Baterias Life também precisam ser armazenadas em tensão de storage, porém, toleram melhor alguns abusos, como serem armazenadas carregadas. Esta característica fornece um pouco mais de praticidade. Outra questão a ser considerada é a tensão de operação dos servos que equipam o avião. Servos mais simples ou mais antigos normalmente operam em tensões compatíveis com a tensão de uma bateria Life, sendo possível ligar essa bateria diretamente no receptor. Porém, ao utilizar uma bateria LiPo que tem uma tensão mais elevada, é necessário utilizar um back para reduzir a tensão da LiPo para a tensão de operação desses servos.
aumentando a complexidade da montagem. Porém, atualmente, os servos HV estão amplamente difundidos, pois estão disponíveis em diversos tamanhos, de diversas marcas, por preços muito variados. Os servos HV são, normalmente, mais fortes e mais rápidos que os servos não HV e aceitam uma bateria LiPo 2S diretamente, sem a necessidade de um back. Com estas informações, podemos concluir que não existe uma bateria melhor ou uma bateria pior. Existe aquela bateria que melhor atende às suas necessidades e que melhor se enquadra no seu projeto.